Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Yuri Gramacho, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Leonardo me pediu para responder algumas perguntas relacionadas à nossa experiência de missão. Eu e minha família tivemos a oportunidade de servir como missionários além-mar num país chamado Mongólia, fica ali entre a Rússia e a China, e nós servimos por 5 anos naquele lugar. Foi uma experiência realmente transformadora, eu diria. As perguntas que o Leonardo me fizeram foram as seguintes. A primeira pergunta foi o que nos motivou a ir, né? O que me motivou a ir para o campo missionário? Veja, essa é uma pergunta complexa, porque na verdade são vários fatores, né? É um conjunto de fatores. No entanto, eu diria que o principal fator foi responder um pedido de oração de Jesus. É isso mesmo, um pedido de oração de Jesus. Sabe qual foi o pedido de oração de Jesus? Está lá em Lucas capítulo 10, verso 2. Jesus disse assim, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E eu lembro que quando eu estava estudando um pouco mais sobre esse texto, isso me deu um sentimento muito forte de um senso de urgência e de uma necessidade de sair da minha zona de conforto e, de certa forma, não apenas fazer esse pedido de oração, porque Jesus nos orienta, né, que nós devemos rogar ao Pai que envie trabalhadores, mas ele também nos faz isso como um pedido de oração. E o interessante é que essa oração só deve ser feita se você estiver disposto a ser a resposta dela. Então, eu decidi ser a resposta dessa oração e dizer, Senhor, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara e que eu seja o primeiro aí. Então, essa foi, eu diria, foi um dos principais fatores, ou o principal fator, esse senso de urgência da carência que alguns campos têm de pessoas dispostas realmente a irem e dedicarem sua vida, seus dons, né, seus talentos de forma geral, seu tempo, seus recursos, né, enfim, para a pregação do Evangelho, sobretudo para lugares onde ainda nós temos aí uma grande parte dos chamados povos não alcançados na janela 1040. Foi justamente a região que nós fomos servir ali na Ásia. A segunda pergunta do Leonardo foi quais foram os principais desafios, né, que nós enfrentamos ali e como eles foram superados. Eu vou dizer o óbvio para aqueles que já serviram como missionários fora do país, né, sobretudo numa outra cultura, tanto missões de curto prazo quanto missões de longo prazo, como foi o nosso caso. Nós também participamos de missões de curto prazo anteriormente, na África do Sul, no Peru, no Uruguai, na Argentina, mas é óbvio que a missão de longo prazo ela traz uma característica diferente, que é a intensidade com relação ao choque cultural. E esse choque cultural, a intensidade dele será proporcional à diferença da cultura do missionário com relação à cultura do povo onde você agora vai estar inserido, né, e pregando o evangelho. Então, quanto maior o gap, quanto maior a distância entre essas duas culturas, mais intenso pode ser o choque cultural. Isso depende também, claro, da personalidade do indivíduo, né, de questões emocionais, entre outras coisas. Mas eu diria que esse é um dos grandes desafios, foi um grande desafio para nós, né, uma outra cultura completamente distinta, o aprendizado do idioma, né, que foi um foco para mim, pelo menos no primeiro ano ali. Foquei realmente em adquirir aquele idioma local para poder interagir de uma forma muito mais próxima com as pessoas, né, conquistar a confiança delas, entender a cultura, porque aprender o idioma local também tem que ver com compreender a cosmovisão daquelas pessoas, né, já que o
comportamento que é visível, muitas vezes ele não é compreensível para você se você não entender o que está ali no core, né, no núcleo, na cosmovisão daquele indivíduo. E aí isso vai definir, claro, as suas crenças, os seus valores e, consequentemente, os seus comportamentos. Então, acho que o choque cultural foi um grande desafio. Ficar longe também das pessoas que você ama, né, na sua terra natal. É bem complicado, mas a gente superou usando tecnologia, né? Se falando quase todos os dias eu falava com os meus pais, por exemplo, né? Que moravam no Brasil, enquanto estávamos na Mongólia. E, enfim, o aprendizado do idioma a gente superou mesmo com oração e com esforço, né? Se misturando com as pessoas, se dedicando ali realmente para absorver, para adquirir aquele idioma. E o mais, um dia de cada vez, né? Basta cada dia o seu mal. E aquilo que no início era uma dificuldade passa a ser um motivo de prazer, né? Você começa a apreciar, né, a cultura, já que não existe cultura 100% boa nem cultura 100% má, né? Toda cultura tem seus aspectos positivos, né, belos, né? E tem seus aspectos negativos ali, sobretudo ali, manchados pelo pecado, né? E o Evangelho ele trabalha dessa forma bivocacional, né? Ele trabalha na cultura, através da cultura, mas também desafiando a cultura nos seus aspectos negativos, que são, obviamente, contrários ali ao princípio bíblico universal. E fazer essa ponte não é fácil, não é fácil. Nós temos uma tendência muito grande de julgarmos antes de compreendermos. E aí eu já vou para a terceira pergunta, né? Que foi o que é que a gente tirou, né, de aprendizagem, qual o sentimento que ficou após a missão, quais foram os aprendizados. E essa palavra é fundamental, porque tem um livro do John Dibdall, foi missionário durante muitos anos, missionário adventista durante muitos anos na Tailândia. Ele escreveu um livro chamado Mission, a Two-Way Street. Traduzindo de forma livre, seria missão, uma estrada de mão dupla, né? Ou seja, você não apenas ensina, você aprende muito. Talvez você aprenda mais do que ensine, na verdade. E eu diria que entre os diversos aprendizados que a gente teve, o primeiro é um lema muito conhecido também, que em inglês diz Once a missionary, always a missionary. Uma vez um missionário, sempre um missionário. Então, esse senso da missão, ele continua com você, né? Não importa se você está num outro país, numa outra cultura, numa missão além-mar ou na sua terra natal, né? Porque missão não é algo que você faz, missão é algo que você vive, né? Tem que ver, sobretudo, com a própria natureza de Deus, né? Deus é um Deus missionário, Ele é o missionário por excelência. Quando você entende isso, que você simplesmente vive uma vida missional, né, em tudo que você faz. Então esse é um grande aprendizado que você traz de volta quando você retorna do campo missionário. Você percebe que, na verdade, você continua no campo missionário porque o nosso campo missionário é o mundo, independente de ser na sua cultura materna ou numa missão transcultural. E eu acho que, entre os vários aprendizados, eu gostaria de destacar isso, a o senso de humildade, de perceber que a nossa cosmovisão ela é limitada, ela muitas vezes não responde todas as perguntas, ser humilde, né, suficiente para perceber que muitas vezes nós estamos querendo dar respostas para perguntas que não estão sendo feitas do outro lado do mundo. E a gente precisa aprender primeiro a ouvir as respostas, porque o grande problema é que às vezes as perguntas que estão sendo feitas estão ficando sem respostas. Então, esse aprendizado de, sobretudo, aprender a desconfiar de si mesmo, desconfiar do seu próprio juízo, saber que muitas vezes o nosso juízo, o nosso julgamento, ele está completamente enviesado pelas nossas lentes culturais, pela nossa cosmovisão. Então, quando você tem contato com outras perspectivas, com uma outra visão de mundo, com outra forma de interpretar a realidade, isso amplia a sua visão, isso te torna mais tolerante, isso te torna mais flexível, isso inclusive te dá novos vislumbres do próprio caráter de Deus e da própria mensagem da palavra de Deus no Evangelho. Você começa a enxergar coisas que antes você não via. Enfim, eu aprendi a desconfiar de mim mesmo
e aprendi a depender completamente de Deus. Eu acho que essa é a principal lição que eu trago do campo missionário, é aprender a viver uma vida completamente dependente do Senhor, pois nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus é quem dá o crescimento. É isso. Deus abençoe você. Forte abraço. Espero que tenha sido aí proveitoso compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.